Olá, eu sou a Jurema Canataro, jornalista, consultora em comunicação corporativa, diretora da Escriba Comunicações e autora de artigos sobre comunicação publicados em sites especializados. Se você começou a ver este vídeo, provavelmente você já deve ter assistido ao primeiro vídeo da série em que eu explico e dou dicas de como transformar o mural de sua empresa numa poderosa e eficiente mídia de comunicação interna para transmitir conteúdo relevante para os colaboradores. Caso você ainda não tenha assistido ao primeiro vídeo, não tem problema. Isso não interfere diretamente no conteúdo que eu vou lhe passar aqui agora. Mas eu recomendo que você assista depois ao primeiro vídeo, porque lá eu abordo a questão do jornal mural de forma ampla e completa, dando dicas e explicações sobre o visual, tanto do painel quanto das páginas do jornal, sobre como escolher a melhor localização para a instalação dessa mídia e, é claro, sobre o conteúdo, que é o ponto mais importante. E eu falo até sobre como usar a estratégia do jornal mural para negócios. Se você tem um negócio onde circulam vários clientes, se você tem uma clientela grande que circula pelo seu estabelecimento, seja de que tipo for, você pode aplicar as dicas que estão nesse primeiro vídeo para implantar um jornal mural com o objetivo de divulgar os seus produtos e serviços de forma direta e criar um maior relacionamento com os clientes. Então eu recomendo, não precisa ser antes, mas depois que você acabar de assistir esse segundo vídeo, que você assista ao primeiro, clicando no link que está aqui mesmo nesta página. Mas agora vamos lá. Nesse segundo vídeo eu vou falar sobre conteúdo do jornal mural, quer dizer, como escrever textos atrativos e da forma adequada para estimular a reação que você quer despertar nos leitores, que na verdade são os colaboradores da empresa e eventualmente os visitantes, como clientes, fornecedores. Só que as dicas que eu vou apresentar a seguir não se aplicam só para a elaboração de uma mídia interna da empresa. Quando eu estava planejando, estruturando o que eu ia passar para você aqui nesse vídeo, eu acabei ampliando o foco, incluindo dicas que servem para qualquer pessoa, nas mais variadas situações em que ela tiver que se comunicar por escrito. Eu vou chamar sua atenção para alguns pontos que você deve levar em consideração sempre que for elaborar qualquer tipo de texto, qualquer forma de comunicação escrita. E hoje em dia, quem é que não precisa se comunicar por escrito? Praticamente todo mundo. A internet trouxe duas consequências importantes na área de comunicação. A primeira delas é que resgatou a importância da comunicação escrita. Nós vivemos durante muitos anos valorizando muito mais a comunicação oral. Os meios de comunicação mais valorizados eram a televisão e o rádio, e nos contatos pessoais, o telefone. Com a internet, nós voltamos a valorizar a comunicação escrita, com o envio de mensagens via celular, com a publicação de postagens e de comentários nas redes sociais, nos blogs, sites, ou mesmo no envio de e-mails. E outra transformação, e essa sim muito mais significativa, é que todos nós passamos a ser produtores de conteúdo. O acesso à informação se democratizou, mas a produção de informação também. Produzir conteúdo não é mais um privilégio de grupos específicos. Qualquer pessoa com acesso à internet pode publicar textos para expressar suas opiniões ou transmitir seus conhecimentos. É claro que também se divulga material visual na internet, mas a produção de textos ainda tem um volume maior, é rápida e acessível. E mesmo numa escala mais reduzida, no mundo corporativo, por exemplo, quando um diretor queria mandar uma mensagem escrita para alguém, o que é que ele fazia? Ele ditava o que ele queria que fosse escrito para um assistente, uma secretária, que se encarregava de elaborar o texto final e de enviar. Essa função intermediária na comunicação está desaparecendo no dia a dia. Cada vez mais os profissionais, sejam de que nível hierárquico for, estão se tornando responsáveis pela sua própria comunicação escrita, pela produção de seus próprios textos. Então, se você não gosta ou não gostava de fazer redação na escola, agora não dá para fugir mais. Para participar desse mundo das redes sociais, você vai ter que saber escrever. Ah, mas na internet a gente escreve de qualquer jeito, não precisa se preocupar com regras de português. Não é bem assim, não.
Se você for observar com cuidado, a qualidade dos textos divulgados via internet, e principalmente por meio das redes sociais, foi mudando com o tempo. Tudo era abreviado, havia um uso excessivo de caracteres para representar expressões, a tal ponto que de repente você precisava de um código para decifrar a mensagem. Mas já não é mais tanto assim. E no mundo do trabalho, então, menos ainda. Se você mandar um e-mail que seja de trabalho, o seu texto precisa ser claro, conciso, inteligível para todas as pessoas que têm que ter acesso a ele. Tudo isso, gente, é para dizer que aprender a se comunicar melhor por escrito não dói e vai fazer bem para todo mundo. Então, mesmo que você não seja responsável por elaborar um jornal interno na sua empresa e nem tenha interesse específico nisso, o que eu vou falar aqui serve para você também. É evidente que o meu foco principal vai ser a produção de textos com formato jornalístico, porque no momento esse é o tópico básico dessa minha série de vídeos, em que eu estou explicando como transformar o mural da sua empresa num verdadeiro jornal interno, numa mídia poderosa e imbatível de comunicação interna. Mas muito do que for dito aqui, você vai poder aproveitar quando for elaborar um relatório para sua chefia, fazer uma apresentação para um cliente, ou mesmo escrever um e-mail, uma postagem ou um comentário no Facebook. Porque afinal eu imagino que você quer que as suas opiniões, seus pensamentos, os seus sentimentos ou as informações que você está transmitindo sejam bem entendidas por quem estiver lendo, certo? Mas não se preocupe, eu não vou falar sobre análise sintática. Tem gente que se arrepia só de ouvir o nome, né? Análise sintática. Também não vou falar sobre ortografia nem gramática, tá? Quem não gosta de estudar português pode ficar tranquilo. Então vamos lá. Mas antes deixa eu falar que vai ter bônus. Aí sim, o bônus realmente é específico dos profissionais de RH ou de comunicação que trabalham na comunicação interna na empresa. Mas as explicações que eu vou dar a seguir são válidas para todo mundo. Agora sim, então realmente vamos lá. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Quando você vai escrever um texto, qual a primeira coisa em que você precisa pensar? Eu vou dar alguns segundinhos para você analisar a pergunta e responder. O que você respondeu? O tema, o assunto? Tá, isso é básico, mas não vale, né? Se você vai elaborar um texto, é porque você já tem um tema sobre o qual você quer ou precisa escrever. A menos que seja um texto literário, cuja produção é um pouco diferenciada, mas aí é uma outra história, não vamos entrar nesse mérito. Voltando então à pergunta, o que você respondeu? Como escrever com clareza, como elaborar um texto de fácil entendimento? Como escrever corretamente, usando as palavras da maneira certa, aplicando as concordâncias de forma adequada? Não, ainda não é isso. Saber qual é a idade e o nível de escolaridade do seu público-alvo para adaptar o texto à linguagem e entendimento desse público? Tudo isso realmente é muito importante, mas não é exatamente isso que eu estou querendo me referir. Então, o que você precisa definir antes de começar a escrever a primeira palavra? O seu objetivo. Qual é o seu objetivo ao escrever esse texto? O que você pretende com isso? Parece uma coisa tão simples e óbvia, mas nem sempre as pessoas fazem isso, param e pensam: qual o meu intuito? Qual a minha intenção ao escrever esse texto? Você quer só informar as pessoas que vão ler o texto sobre algum fato ou circunstância que já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer? Seu objetivo é só informar? Você quer expor sua opinião sobre um determinado assunto? Seu objetivo é deixar claro para quem for ler qual a sua posição sobre aquele tema, o que você pensa sobre aquilo? Ou você quer argumentar? Você sabe que existem posições favoráveis e contrárias a um determinado assunto e você quer explorar esse assunto de forma mais ampla. Quer apresentar os vários argumentos, analisar cada um, para então chegar a uma conclusão, ou ainda melhor, levar o leitor a chegar a uma conclusão. Se você não sabe qual o seu objetivo com aquele texto,
Como você vai escolher o formato de texto mais adequado? Isso é fundamental para que você alcance os resultados que deseja do leitor. Vamos lá para uma situação bem hipotética. Digamos que você tivesse que escrever um texto para conquistar alguém por quem você está apaixonado. Nesse caso era mais fácil até falar, né? Mas digamos que você fosse tímido ou tímida e preferisse escrever. Você faz um texto argumentativo? Olha, os prós da gente namorar são esses daqui, os contras são esses. O fulano de tal, que é expert em assuntos de relacionamento amoroso, considera que amar faz muito bem para a saúde, para o cérebro e para o coração. A minha tia, que me conhece muito bem, diz que você realmente deveria namorar comigo, porque eu sou uma pessoa muito legal, divertida. Não dá, né? Você vai fazer um texto poético. Não precisa ser uma poesia tradicional, pode ser uma música, mas a letra da música é um texto. E é um texto poético. Também não precisa ser rimado, mas tem que ser um texto poético, porque o seu objetivo é mexer com a emoção da pessoa amada, para que ela aceite namorar com você. Agora, você vai mandar uma poesia para o seu chefe, argumentando por que implantar um novo sistema no seu setor? De repente, até uma maneira criativa de fazer a coisa, diferente, né? Dependendo do caso, pode até causar impacto e funcionar. Mas é arriscado e não é usual. Você vai usar um texto argumentativo, apresentando dados concretos, incluindo comentários de especialistas, relatando a experiência de quem já usou, de forma a demonstrar para o seu chefe que aquele sistema realmente é indispensável para a melhoria dos resultados. Então, definido o tema sobre o qual você quer ou precisa escrever, o primeiro passo é saber qual o seu objetivo com aquele texto. E em comunicação, o que é o objetivo? É despertar no leitor a reação, a atitude, o sentimento que você deseja. Não tem nada a ver com manipulação, tá, gente? De repente, seu objetivo é só que o leitor tome conhecimento de um fato que ele desconhecia. Se você publica um texto, e publicar aqui significa divulgar por qualquer meio, não só num jornal ou revista, mas também numa rede social, num e-mail, num blog. Se você publica um texto, é para que ele seja entendido e assimilado, ou seja, cumpra algum objetivo. Dependendo do seu objetivo, você vai escolher um dos formatos possíveis para estruturar o seu texto: informativo, argumentativo, opinativo ou persuasivo. Existem outros gêneros textuais, categorias e subcategorias dentro dessa classificação. Mas como eu sempre tenho ressaltado, minha intenção não é passar conceitos, falar sobre teoria da comunicação, teoria da linguagem. Isso só interessa para quem é profissional especialista na área. O que eu pretendo é traduzir esses conceitos em dicas e informações práticas para você aplicar no dia a dia da sua comunicação e, mais especificamente, da comunicação interna na empresa. Vamos começar então pelo texto informativo, aquele que tem como função básica transmitir ao leitor dados e informações sobre um acontecimento, uma circunstância ou pessoa. Quais são as características de um texto informativo? Como eu já disse no início, eu não vou explicar análise sintática, nada disso. Mas num texto informativo, a classe principal de palavras são os verbos, ou seja, palavras que exprimem ação ou estado, e os advérbios, que são as palavras que você anexa, digamos assim, ao verbo para contextualizar o que está acontecendo. Vai acontecer ou já aconteceu. Exemplo: ontem, no bairro do Ipiranga, fulano de tal, de 64 anos, caiu num bueiro. Qual a informação principal aqui? É que o fulano caiu. E todas as outras são acessórias a esta, para contextualizar o evento, indicando quando e onde ocorreu. Num texto informativo, não cabem muitos adjetivos, que são as palavras que exprimem qualidade. Um outro exemplo para ficar mais claro. No auditório lotado, as pessoas sorriram, levantaram-se, abraçaram-se, cantando juntas a música de encerramento do evento.
Num texto informativo, você só relata os fatos e as circunstâncias, que o auditório estava lotado e o que as pessoas fizeram. Sorriram, levantaram, se abraçaram e cantaram. E deixa que o leitor tire suas conclusões. Em nenhum momento eu disse, foi um evento sensacional, as pessoas estavam muito animadas, empolgadíssimas. Eu não usei nenhum desses adjetivos. Mas qual é a conclusão óbvia de quem lê o texto? Que as pessoas estavam empolgadas, animadas e emocionadas. Mas eu me atenho a descrever o que aconteceu ou está acontecendo, sem qualificar. O que costuma acontecer muito em jornal de empresa? É fazer um texto que deveria ser informativo, repleto de adjetivos. Nossa maravilhosa e sensacional CIPAT reuniu colaboradores super empolgados com divertidíssimas atividades. Estou exagerando aqui, mas eu já vi algumas pessoas querendo colocar coisas desse tipo. O que acontece? O texto acaba soando falso, forçado. Principalmente se a CIPAT não tiver sido assim tão sensacional, né? Se o texto informativo for bem construído, o próprio leitor chega à conclusão. Ele próprio avalia os resultados ou as consequências do fato narrado. Isso é basicamente um texto informativo. E você pode adjetivar não só com palavras, mas com sinais ortográficos também. Eu me lembro de que eu fazia um jornal interno em que nos finais de praticamente todos os textos, a pessoa da empresa responsável pela coordenação do jornal queria que colocasse o que ela chamava de uma frase de motivação, com um monte de pontinhos de exclamação que, segundo ela, era para dar ênfase. Tudo bem que o jornal interno de empresa tem suas peculiaridades. Além de informar, ele acaba sendo usado também para motivar. Eu já nem brigo mais por causa disso, eu sei que é assim. Mas existem formas de fazer isso sem perder a essência de um texto jornalístico, sem perder a imparcialidade e a objetividade. Primeiro, que ponto de exclamação é algo que se usa com muita parcimônia, com muito cuidado em jornalismo. Numa citação de alguém, num título especial. E colocar 500 pontinhos de exclamação, então, é o mesmo que adjetivar em excesso. É preciso lembrar que os leitores de um jornal de empresa, ou seja, os colaboradores, estão muito próximos aos fatos narrados. E em grande parte das vezes eles até vivenciaram pessoalmente esses fatos. Não adianta forçar a barra para motivar. Em vez de colocar o evento foi lindo com trocentos pontinhos de exclamação, coloque uma frase de um colaborador que participou dando a opinião dele. Isso sim é relevante do ponto de vista jornalístico e muito mais motivador. Em jornalismo, um texto basicamente informativo é chamado de notícia, que normalmente é um texto mais curto, mais conciso e mais direto. E fora da área jornalística, quando é que se usa um texto informativo? Quando você envia um e-mail para marcar uma reunião, quando você elabora um relatório sobre uma visita realizada a um cliente ou fornecedor, quando você descreve as etapas já realizadas e que ainda serão realizadas no desenvolvimento de um projeto, quando você faz a ata ou follow-up de uma reunião, e até quando você manda um e-mail para convidar os amigos para uma festa. Em todas essas situações, o seu objetivo principal é informar. Então, eu vou te dar dicas agora de como escrever um texto informativo que cumpra adequadamente a sua função. Eu vou começar explicando o conceito da pirâmide invertida. Qual é a posição normal de uma pirâmide? A base, que é mais larga, é embaixo e depois vai afunilando. Em jornalismo, e não só em jornalismo, como eu estou salientando aqui o tempo todo, você inverte essa posição da pirâmide. Tudo que for básico para o leitor saber fica em cima, e as informações menos essenciais vão para baixo. É preciso hierarquizar as informações de acordo com a relevância e estruturar o texto com base nisso. Tanto é assim que, se não houver espaço para publicar a matéria toda, a informação que está no final deveria ser a primeira a ser cortada, porque deveria ser a menos relevante. Isso significa que nos parágrafos iniciais do texto devem estar contidos, de forma resumida, concisa,
todos os dados básicos, todas as informações essenciais daquele texto. A tal ponto que, se o leitor parar de ler ali, ele já terá uma ideia completa do tópico, do assunto central de todo o texto. É claro que a sua função, como bom redator, é tornar o primeiro parágrafo tão interessante a ponto de atrair a atenção do leitor, envolvê-lo, para que ele leia todo o desdobramento do seu texto. Mas você precisa pensar que, se for um leitor apressadinho, o início do seu texto foi suficientemente bem trabalhado para transmitir a informação que você desejava ou precisava transmitir. Porque vamos ser sinceros, quem é que lê um jornal inteirinho, uma revista inteira, um site inteiro de cabo a rabo? A gente começa lendo os títulos, que são uma forma ainda mais compacta de transmitir a ideia central do que você quer passar. E por isso também precisam ser muito bem trabalhados. Porque se o seu leitor for ainda mais apressadinho, ele só vai ler os títulos de alguns textos. Então, esses títulos têm que transmitir uma informação mínima, mais relevante. Mas, como eu estava dizendo, a gente lê os títulos, lê o início das matérias e só continua a ler se realmente for algo que desperte o nosso interesse. E mesmo que não seja um texto jornalístico, hoje em dia, tempo é um recurso considerado escasso. As pessoas estão sempre apressadas. Então, ainda que seja num texto de outra natureza, um e-mail, um comunicado, um comentário, é muito interessante que você trabalhe bem os seus parágrafos iniciais, para condensar ali o tema e tornar esse início atrativo, de forma a estimular quem está lendo a prosseguir com a leitura. Aqui vai uma dica bem prática e aplicável para elaborar um início de texto que atenda ao conceito da pirâmide invertida. Existe um método para isso, que se baseia em responder 6 questões básicas. O que, ou seja, qual o acontecimento, ou evento, ou fato ocorrido, que está ocorrendo ou vai ocorrer. Quem, ou seja, qual ou quais personagens estão envolvidos nesse acontecimento. Quando, data, período ou horário em que ocorreu o fato. Como, de que modo o evento ocorreu ou vai ocorrer, onde, local em que o fato ocorreu, por quê, qual a causa desse acontecimento. Pronto, fechou. Respondendo a essas 6 questões básicas no começo do seu texto, você atendeu ao princípio da pirâmide invertida e produziu um texto informativo com todos os elementos essenciais. Então, sempre que você for elaborar um texto cujo objetivo é informar, lembre-se da fórmula 3QCOP. Quem, quando, como, onde e por quê. Eu já presenciei em empresas a pessoa mandar um e-mail convocando para uma reunião sem dizer onde exatamente ia acontecer. E na empresa havia 3 lugares disponíveis para reuniões. Isso cria uma confusão. Imagina a troca de e-mails que isso vai gerar. E aí, você sabe onde vai ser a reunião? Eu acho que vai ser lá na sala tal. Retorna um e-mail para quem mandou perguntando, ou manda um e-mail para o colega para perguntar se ele sabe. E esse é um exemplo simples. A gente sabe que coisas bem mais complicadas acontecem no dia a dia das empresas por problemas de comunicação. E nem sempre é por falta de competência. Às vezes a pessoa está tão envolvida com o fato que para ela parece normal que todos saibam dos detalhes, mas não é assim. Nesse exemplo que eu acabei de citar, a pessoa se justificou dizendo que ia passar numa apresentação de slides e o equipamento no momento só estava disponível na sala tal, então só podia ser lá. Para ela era óbvio, mas não para todos os envolvidos. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, muito mais do que a gente imagina. Para evitar mal-entendidos e evitar retrabalho, porque problemas de comunicação também geram retrabalho, aplique a fórmula 3QCOP. Terminou de escrever seu texto? Dê uma repassada e veja se você respondeu a todos os itens da fórmula. Depois, se necessário, dependendo da natureza do texto que você está elaborando, você vai descrevendo ou narrando os detalhes de todos esses pontos, mas as informações centrais já estão sintetizadas no início.
E aí, às vezes, surge uma briga boa com quem não está familiarizado com textos em formato jornalístico. A gente, às vezes, recebe um texto de alguém da empresa e, no entender dessa pessoa, o texto já está pronto. E eu vou fazer, ou alguém da minha equipe vai fazer o copydesk, que é transformar o texto em linguagem jornalística. E a pessoa nem sempre entende essa inversão que a gente faz no texto dela para seguir o conceito da pirâmide invertida, que em jornalismo é básico. A pessoa quer seguir uma ordem lógica ou cronológica na descrição dos fatos e dos eventos. Eu vou dar um exemplo que assim sempre fica mais fácil de entender. Um treinamento que aconteceu na empresa. A pessoa manda um texto assim: em 2009, detectamos que havia problemas na área de fabricação de peças que ocasionavam um tempo maior de setup e microparadas de produção. Por meio de auditorias, foi constatado que isso ocorria devido à movimentação do produto para cada célula especializada e à falta de cadência na produção. Em 2010, foi feito um levantamento das necessidades de treinamentos técnicos voltados para os operadores, sendo então elaborado um planejamento com a definição de um cronograma para a sua realização. Em maio deste ano, foi então realizado um treinamento de Kanban com a participação de todos os operadores do setor, que os capacitou a atuarem de maneira mais autônoma e polivalente. Na segunda linha, o leitor já desistiu de continuar lendo. A pessoa começa falando de algo que aconteceu em 2009, 15 anos atrás, e sem estabelecer uma relação com o momento presente. Está muito distante da realidade atual, e em jornalismo você tem que trazer o assunto para a realidade atual. A informação que está lá no fim, sobre o treinamento que foi realizado recentemente, é que tem que subir lá para o começo da matéria. Ou melhor ainda, que competências, que capacitação esse treinamento trouxe para os operadores agora. É por aí que se deve começar o texto. Isso é o que mais interessa no momento. Depois você vai fazendo o desdobramento do assunto e explicando os problemas que motivaram esse treinamento e dando o histórico de toda a situação. Bom, fechamos então a parte relativa a como elaborar textos informativos. Agora vamos para um outro formato de texto, que é o argumentativo. Num texto argumentativo, o objetivo é analisar um tema com mais profundidade. Existe uma ideia central que eu quero demonstrar ou comprovar para o leitor, e para isso eu vou utilizar dados concretos, explicações e comentários de especialistas naquele assunto, vou rebater as posições contrárias e vou relatar as experiências e as vivências de quem já passou ou está passando por situações que envolvem esse tema central. Mas como você usa um texto argumentativo em jornalismo? Vamos seguir com um exemplo para ficar mais fácil de entender. Digamos que eu quero escrever uma matéria sobre os efeitos do excesso de sol sobre a pele e a saúde. Então, essa é a ideia central do texto. Aqui não cabe um texto só informativo, porque o objetivo do texto, nós voltamos então àquela questão de adequar o formato de texto ao objetivo que se pretende. E o objetivo aqui, o que se quer do leitor, é que ele tome a atitude correta de prevenção. Para isso, eu preciso convencê-lo apresentando argumentos. Eu vou precisar apresentar as consequências de se tomar sol em excesso ou em determinados horários do dia. Mas eu sou jornalista ou redator do jornal da minha empresa, não importa. Nesse papel, não é a minha obrigação ser imparcial e objetivo? Então, são os meus argumentos que eu vou colocar? Não, eu vou reunir argumentos de especialistas na área, dermatologistas, oncologistas, esteticistas, sei lá. Como eu faço isso? Entrevistando esses especialistas diretamente, ou pesquisando, coletando informações na internet, por exemplo, que vão servir de embasamento para elaborar o texto. Ou vou entrevistar ou pesquisar também exemplos de pessoas que tiveram problemas por agir de maneira incorreta e incluir os relatos e depoimentos dessas pessoas no meu texto. Vou apresentar dados, estatísticas de organizações envolvidas com o estudo desse assunto, e tudo de forma organizada, clara e coerente.
Com isso, eu tenho uma fundamentação, argumentos sólidos para convencer o leitor que aquela é a atitude ou posição correta em relação àquele tema. O que é que eu estou fazendo aqui do ponto de vista jornalístico? Uma reportagem, que é uma abordagem mais ampla e aprofundada do que uma notícia. Do ponto de vista lógico, a sequência de um texto argumentativo seria a exposição da ideia central a ser analisada, a apresentação dos argumentos, da fundamentação e, por final, a conclusão, onde você propõe uma solução para o problema apresentado. Mas lembram-se da pirâmide invertida? A estratégia da pirâmide invertida não é aplicada só para textos informativos, só para notícias. Numa reportagem também. Você não vai esperar chegar no final do texto para só então concluir ou levar o leitor a concluir que não deve tomar sol em excesso porque é nocivo. Isso que seria a conclusão, por ser o ponto mais importante, vai para o início do texto. E depois você vai analisar e debater o tema, expondo os prós e contras, fazendo comparações, apresentando as justificativas. E se não for para escrever uma reportagem, em que situações normais do dia a dia você pode precisar elaborar um texto argumentativo? Numa apresentação para a chefia sobre a necessidade de implantação de um novo sistema ou metodologia, para mostrar a um cliente as vantagens e características de um produto ou serviço, fazer a avaliação de desempenho de um subordinado, ou mesmo para mostrar nas redes sociais ou no e-mail que você está enviando para um amigo porque ele deve ler o livro tal, assistir o filme Y, comprar o celular de tal modelo, usar um produto específico. Em todos esses casos, para ser convincente, você precisa apresentar de maneira clara e coerente argumentos que tenham uma fundamentação sólida, com base em dados concretos, comparações, estatísticas, explicações e comentários especializados, exemplos. Isso tem que ser feito de maneira clara e coerente. Você não pode afirmar uma coisa no início e depois se contradizer, porque o leitor percebe isso e começa a duvidar da sua argumentação e da credibilidade do que você está expondo no seu texto. E agora eu vou te dar uma dica poderosa. Só esta dica aqui já valeria a palestra inteira. É algo que, se você realmente colocar em prática durante um tempo, umas 2 ou 3 semanas, você vai notar mudanças muito positivas na sua maneira de escrever. Você vai ver como seus textos vão estar melhor estruturados, vão ficar mais claros, coerentes, inteligíveis e até mais elegantes. E eu tenho certeza de que, se você depois perguntar para as pessoas que leem seus e-mails, tanto pessoais quanto de trabalho, seus comentários, suas postagens nas redes sociais, elas vão confirmar que perceberam uma mudança positiva na sua maneira de se comunicar por escrito, que seus textos estão mais atrativos e, como se costuma dizer, mais gostosos de ler. Então vamos lá. Assuma a posição de leitor dos seus próprios textos. Não importa se é uma matéria para o jornal da empresa, um texto que vai para um cliente, um relatório para a chefia. Não custa tanto assim, não vai tomar tanto tempo se você reler o que escreveu para checar se as ideias estão de fato bem amarradas. Mas a grande sacada é fazer isso com um certo distanciamento, ou seja, como se você fosse o leitor do texto e não o autor, de forma a detectar inconsistências ou objeções que o leitor possa vir a levantar. Quando você sai da posição de autor e assume a posição de leitor dos seus próprios textos, como se eles realmente não fossem seus, você consegue observar melhor qual é o seu estilo de escrever. Todos nós temos um estilo de escrita, bom ou ruim, mas temos. Você começa a perceber mais claramente de que forma você costuma estruturar seus textos. E vai notar que existe um padrão na maneira de fazer isso. Como você constrói as frases? E como você faz a ligação de uma frase com outra para dar sentido? Ou não faz? O seu texto é só um amontoado de frases soltas, falta um encadeamento entre as frases. Que palavras você usa com mais frequência?
Você repete muito essas palavras? Você não poderia procurar outras palavras de igual sentido e se acostumar a utilizá-las para não deixar o texto tão repetitivo? Quais as frases de apoio que você utiliza muito, do tipo então, né, aí? Elas estão servindo para realçar o texto ou só estão deixando o leitor cansado e confuso pelo excesso? E esse padrão, essa estrutura que você usa para escrever, pode ser aperfeiçoada, pode ser melhorada para tornar a sua comunicação escrita mais eficaz. Mas primeiro você precisa perceber esse padrão e onde estão os pontos de melhoria. E aí sim você pode ler mais sobre o assunto, sobre como escrever um bom texto, porque você vai estar preparado para aplicar de verdade essas dicas nos materiais escritos que produzir. Mas se você não tiver antes a percepção de onde estão suas falhas, como você vai poder achar os pontos de melhoria? E mais importante, você não vai copiar o estilo de escrita de ninguém, nem vai tentar aplicar na marra, de maneira forçada, as regras de como escrever um bom texto. Você vai continuar mantendo a sua individualidade, a sua maneira de se expressar, que é única, só que com mais eficiência, com mais eficácia. Se você não quiser aplicar mais nada do que eu disse aqui, aplique só essa dica. E eu tenho certeza de que depois você vai ter prazer em me escrever um e-mail contando sua evolução. Faça esse exercício de se colocar na posição de leitor dos seus próprios textos de forma sistemática durante 2 ou 3 semanas, até que isso se incorpore naturalmente à sua forma de escrever. Aí, sempre que você for escrever, você automaticamente já vai estar escrevendo para você mesmo, é claro, em primeiro lugar, para transmitir o que você pensa, o que você quer, mas também, simultaneamente, já pensando em ser entendido pelos leitores, em que eles captem da melhor maneira possível o que você sente, o que você pensa, o que você quer, porque, afinal, isso é comunicação. Ter a oportunidade de nos comunicarmos com outras pessoas por escrito é uma coisa maravilhosa. Quando eu era adolescente, eu lembro de ter visto na TV o depoimento de uma senhora que participava de um curso de alfabetização para adultos, escrevendo a emoção que ela sentiu quando conseguiu escrever uma palavra pela primeira vez. Aquele sentimento dela de autoestima, de se sentir parte da sociedade em pé de igualdade com outras pessoas, nunca mais me saiu da cabeça e do coração. Só que como ler e escrever para nós é uma banalidade do dia a dia, a gente acaba não valorizando. Mas vamos em frente que a gente ainda tem mais 2 tipos de texto para analisar. Eu vou falar agora sobre o texto opinativo. O texto opinativo é muito mais pessoal. Ele reflete como uma pessoa ou um grupo de pessoas pensa a respeito de um fato, circunstância ou outra pessoa. Reflete um ponto de vista sobre um determinado assunto, tendo como base os valores, convicções, gostos ou as preferências pessoais do autor ou dos autores. É claro que para tornar o seu texto mais convincente, o autor vai procurar justificar sua opinião, mas essa justificativa nem sempre está embasada ou fundamentada em dados concretos ou demonstráveis, como acontece com o texto argumentativo. Em jornalismo, exemplos de textos opinativos aparecem em editoriais e em colunas assinadas por especialistas. O colunista, por exemplo, em princípio, não precisa fundamentar sua opinião em citações, comentários ou experiência de outros profissionais, porque ele mesmo já é reconhecido como autoridade naquele assunto. Uma vez que o leitor já tenha reconhecido que aquele colunista tem conhecimentos sobre o que ele está escrevendo, esse colunista conquistou o status de poder analisar e avaliar os fatos com base nas suas próprias convicções. Num texto opinativo, o autor fica então muito mais livre para qualificar os eventos e pessoas sobre os quais ele está escrevendo e para adjetivar as frases. Mas é claro que as exigências quanto à clareza do texto, a coerência na apresentação das ideias, tudo isso permanece. Senão, o texto pode soar para quem está lendo só como um amontoado de adjetivos sem nexo ou sem cabimento. Se você formou uma convicção a respeito de algo, é porque teve razões para isso.
E são essas razões que você tem que deixar transparecer para o seu leitor. Fora da área jornalística, o texto opinativo aparece quando se faz um comentário num blog ou rede social, quando se faz uma avaliação de um produto ou serviço, num site de compras ou num site comparador de preços, por exemplo. E por fim, eu vou falar um pouco sobre textos persuasivos. Um texto persuasivo é aquele que mexe com a parte emocional e até inconsciente do leitor, de forma a levá-lo a fazer ou não fazer algo. Nesse tipo de texto são usados os chamados gatilhos mentais, que são palavras ou estruturas de frase que ativam determinados sentimentos, atitudes e comportamentos no leitor, muitas vezes sem que ele mesmo se dê conta disso. Nesse sentido, é um tipo de texto que não é ou não deveria ser usado em jornalismo. Nós estaríamos indo aí mais para o caminho da publicidade e do marketing. Usar este formato de texto em jornalismo não é ético, porque é diferente do texto argumentativo ou mesmo opinativo, em que você expõe os pontos positivos e negativos de um determinado tema, mas com os quais o leitor pode ou não concordar. Atualmente, já se admite que um jornal ou revista possa assumir uma postura editorial favorável ou desfavorável diante de assuntos controvertidos, mas desde que isso seja feito de maneira clara, sem distorcer os fatos, dando voz aos grupos que pensam de forma diferente e respeitando o direito do leitor de tirar suas próprias conclusões ou formar as suas próprias convicções. E essa ética jornalística é válida para qualquer jornal, mesmo um jornal interno de empresa. Que ninguém pense que um leitor, só por ser colaborador da empresa, vai aceitar qualquer tipo de informação que está sendo passada. Por outro lado, eu não estou dizendo de forma alguma que a publicidade é antiética. Porque quando você lê um anúncio, você sabe que o cara redigiu aquilo usando todas as estratégias que ele conhece para te persuadir. Você sabe que aquele texto foi estruturado para te convencer, que o objetivo é te levar a uma ação de compra imediata ou futura. Agora, quando você ouve a palavra jornal ou jornalismo, você pensa em imparcialidade, em objetividade. Então, se você quer usar essa linguagem persuasiva na mídia interna da sua empresa, faça de maneira que isso fique bem claro para o leitor. Eu vou contar aqui um segredinho, uma estratégia que a minha assessoria desenvolveu e propõe para os clientes para resolver esse dilema. Eu nem deveria contar porque é um diferencial nosso, uma solução inovadora. É algo que eu nunca vi em outros jornais de empresa ou mídia internas, mas eu vou contar. Se você quer usar as estratégias persuasivas no seu jornal interno, seja no jornal mural, que é o tema-chave dessa minha série de vídeos, ou convencional, faça como se faz na imprensa em geral. Crie um anúncio. É isso mesmo. Você quer estimular uma mudança de atitude nos funcionários? Faça uma campanha publicitária dentro do seu jornal. E aí sim você utiliza as técnicas publicitárias de persuasão. Eu lhe garanto que é muito mais eficaz do que tentar fazer uma matéria que no fundo não é uma matéria. E não tem nada de errado em fazer isso, porque você vai estar separando a parte editorial, que deve ser tratada dentro da ética jornalística, insisto, mesmo num veículo interno de comunicação, da parte publicitária, onde você vai vender, entre aspas, as ideias, os projetos e as campanhas internas da empresa. Se você quiser deixar ainda mais claro, coloque em cima informe publicitário. É uma estratégia legal, interessante, é uma inovação. É algo que chama atenção. As pessoas gostam e até acham criativo. Bom, para fechar, eu só quero ressaltar que os diferentes formatos de textos que foram abordados aqui, informativo, argumentativo e opinativo, podem ser combinados entre si. Na verdade, tanto em jornalismo quanto nos textos que a gente elabora cotidianamente, com outras finalidades, esses formatos vão se mesclando e se intercalando. Você pode começar com um texto informativo, depois acabar incluindo alguns argumentos baseados em comentários ou citações para ressaltar um determinado ponto.
ou iniciar num estilo opinativo e, para conferir maior credibilidade, acrescentar trechos informativos, com descrições ou narrações mais objetivas. Mas conhecendo e dominando melhor a aplicação de cada formato de texto, você ganha mais segurança e jogo de cintura para elaborar textos que atendam com maior eficiência os seus objetivos de comunicação, a finalidade que você está pretendendo alcançar com eles. Ok, gente, de momento era isso que eu tinha a dizer. Eu agradeço pela sua atenção e pelo interesse em ter me acompanhado até aqui. E fica aquele pedido de sempre. Se você gostou do que assistiu, achou as dicas úteis e interessantes, compartilhe este vídeo com amigos e colegas que você acredita que também possam aproveitá-las. E agora então vamos ao bônus. Como eu havia explicado de início, o bônus realmente tem a ver com veículos internos de comunicação, e mais especificamente com a implantação de um jornal mural como forma de alcançar eficácia de comunicação na empresa de maneira rápida, fácil e barata. Se você é um profissional de RH ou de comunicação responsável por coordenar e elaborar mídias internas em sua empresa, esse bônus vai te ajudar nesse trabalho. E eu também aproveito novamente para recomendar que você, se ainda não assistiu, assista ao primeiro vídeo, porque lá eu aprofundo esse tema do Jornal Mural, passando informações e dando dicas práticas para te ajudar a extrair todo o potencial de comunicação dessa mídia interna que é tão poderosa e acessível para empresas de qualquer porte ou segmento de atuação. O link para o vídeo número 1 está aqui nessa mesma página. E lá no primeiro vídeo tem bônus também, viu? E por falar em bônus, eu vou enviar gratuitamente para todas as pessoas que solicitarem o anexo C do meu e-book, Jornal Mural, ferramenta poderosa de comunicação a baixo custo. Eu elaborei esse e-book no formato de um manual, ou seja, não é um livro teórico. O tempo todo eu dou dicas práticas que assim que você acabar de ler já vai poder aplicar na sua empresa. E complementando esse formato de manual, no final do e-book existem vários anexos, um material bastante rico em informações, com exemplos e modelos de aplicação. E num dos anexos, que é o anexo C, eu coloquei um modelo de pesquisa de opinião direcionado aos colaboradores para saber quais são os temas que eles gostariam que fossem abordados no Jornal Mural da empresa. E não só no Jornal Mural, você pode adaptar essa pesquisa para outras mídias internas. Porque eu observo que algumas vezes os profissionais que cuidam da comunicação interna se esquecem de um ponto básico. Os leitores sabem o que eles querem ler. Não é porque se trata de um jornal de empresa que uma pessoa, um grupo de pessoas, pode decidir unilateralmente o que todos devem ler. É preciso conhecer os hábitos e interesses de leitura das pessoas para quem a mídia é direcionada, que no caso são os colaboradores da empresa. Esse bônus, que é um modelo de pesquisa de opinião sobre as editorias que devem constar da mídia interna, vai te ajudar nesse sentido. Para receber o seu bônus, que é o anexo C do e-book Jornal Mural, ferramenta poderosa de comunicação a baixo custo, você pode utilizar o link que está aqui mesmo nesta página. Ou, se preferir, envie um e-mail para o endereço que está aparecendo agora na tela, colocando como assunto bônus anexo C. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigada pela atenção, um abraço e a gente se vê por aí.